Bom, pessoal, hoje nós vamos iniciar aí as nossas listas de exercícios referente ao concurso de sargento do Exército e sargento da Aeronáutica. Eu mapeei aí os últimos 10 anos de prova, tá? Desde 2010 até 2020, na verdade até 2022, tá? São 12 anos de provas aí. Eu fiz a coletânea aí das questões de média aritmética. Tem uma pequena ideia de média aritmética ponderada, mas não cai muito esse assunto nessas provas. Então, eu separei aí algumas questões aí com um grau crescente de dificuldade para nós fazermos aí essa lista hoje. O que vocês terão que saber para a gente fazer com tranquilidade essa lista é uma pequena noção de sistemas de equação do primeiro grau, equação do primeiro grau, processos de equacionamento, porcentagem e análise de dados e tabelas. Vocês tendo uma pequena noção sobre esses assuntos, vocês não vão ter nenhum problema com os exercícios que nós vamos fazer aí na aula. Então vamos aí à nossa primeira questão. Essa questão caiu no concurso da ESA de 2013. Ela traz uma pequena ideia aí de média aritmética ponderada, mas nós vamos resolver aí como se fosse uma média aritmética simples, né? Até porque eu não vou ensinar aqui média ponderada para vocês não precisarem ter uma outra fórmula para gravar. Já a média aritmética simples é suficiente para resolvermos aí essas questões. Primeira questão, concurso da ESA de 2013. Qual é a média de idade de um grupo em que há 6 pessoas de 14 anos, 9 pessoas de 20 anos e 5 pessoas de 16 anos? Bom, a ideia principal de média, tanto aritmética simples quanto média ponderada, é praticamente qual? A soma dos valores dividido por n. N seria a quantidade de valores que nós estamos somando, tá? Então, por exemplo, se eu somo 10 valores aqui em cima, embaixo n vai ser igual a 10, tá? A principal ideia de média é essa daí. Porém, essa questão aqui lembra um pouco a parte de média ponderada. Por quê? Eu tenho aqui 6 pessoas de 14 anos. Na hora de fazer aqui, ó, a soma, eu não vou botar 14 mais 14 mais 14 6 vezes. Eu não vou fazer isso, a gente vai perder muito tempo, tá? Então, eu vou colocar 6 vezes 14 mais 9, são 9 pessoas de 20 anos, então 9 vezes 20, mais 5 pessoas de 16 anos, então 5 vezes 16. Tá ok? Lembra muito a formulazinha de média aritmética ponderada. Embaixo, a quantidade de pessoas total, que no caso são 6 pessoas de 14 anos, mais 9 pessoas de 20 anos e mais 5 pessoas de 16 anos. Fazendo essa continha aí, nós vamos encontrar aí a nossa média. Então, vamos calcular. 6 vezes 14 vai dar 84, mais 9 vezes 20, 180, mais 5 vezes 16, 80. Isso tudo aí dividido por 6 mais 9 mais 5, que vai dar 20, né? Então, somando aí 84 mais 180 mais 80, isso aí vai dar 344 dividindo por 20. Dividido por 20. Fazendo aí essa divisão, vocês vão encontrar 17,2. Então, nesse caso aí, a resposta correta seria a letra A. Questão número 2. Caiu na prova da ESA de 2015. O Exército realizou um concurso de seleção para contratar sargentos e cabos. A prova geral foi igual para ambos. Compareceram 500 candidatos para sargento e 100 para cabo. Na prova, a média de todos os candidatos foi 4. Porém,
A média apenas entre os candidatos a sargento foi 3,8. Desse modo, qual foi a média entre os candidatos a cabo? Então, o que a gente pode deduzir aqui? Calculando a média aí total, nós temos aí o número de sargentos mais o número de cabos, de candidatos aí a cabo, a soma aí da quantidade total deles, no caso das notas, né? A soma da quantidade das notas de sargento mais a soma da quantidade das notas de cabo, dividido por 600, que foi o total de candidatos, 500 candidatos a sargento e 100 candidatos a cabo, essa média dá um valor igual a 4, tá? Conforme está escrito aqui no enunciado. Aí ele fala o seguinte, que a média só dos candidatos a sargento foi 3,8. Então, ó, o somatório aí das notas dos candidatos a sargento, aqui é um Szinho representando sargento, dividido aqui por 500, né, que foram 500 candidatos a sargento, isso aqui é igual a 3,8. Ou seja, para a gente achar o somatório das notas dos candidatos a sargento, basta eu pegar esse 500, jogar ele para o outro lado da equação, multiplicando 3,8. Então, ó, o somatório aí das notas dos candidatos a sargento vai ser 3,8 vezes 500. Fazendo essa multiplicação, vocês vão encontrar aí 1.900. É o somatório aí das notas dos candidatos a sargento. Para mim agora achar a, a média dos candidatos a cabo, eu tenho que achar o somatório das notas dos candidatos a cabo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 1.900, vou substituir aqui, ó, no somatório das notas dos candidatos a sargento. Então, vamos fazer a conta aí. 1.900 mais. Aqui eu vou chamar de x, tá? Para facilitar um pouquinho. Chamar de x. Isso tudo dividido por 600 igual a 4. O 600 está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Então, fica 1.900 mais x igual 4 vezes 600 vai dar 2.400. X vai ser igual a 2.400. O 1.900 aqui, ó, ele é positivo, ele passa para o outro lado aqui, ó, negativo. 2.400 menos 1.900, isso aí vai dar um total de 500. Então, o somatório das notas dos candidatos a cabo é 500. Então, qual seria a média? A média dos candidatos a cabo seria o somatório das notas dos candidatos a cabo dividido pelo total de candidatos a cabo, que no caso foi 100. 500 dividido por 100 vai dar 5. Então, a resposta correta aí é a letra E. Questão número 3. Caiu no concurso da ESA de 2010, uma questãozinha também de média aritmética. Numa sala de aula, a média das idades dos 50 alunos era 22,5 anos. No cálculo da média, foram consideradas idades com anos completos. Transcorridos algumas semanas, houve a desistência de um aluno e a média das idades caiu para 22 anos. Considerando-se que nesse período nenhum dos alunos da turma fez aniversário, então a idade do aluno que desistiu é igual a. Então, primeiramente, o que a gente sabe aqui? Que a média, né, desses 50 alunos é igual a 22,5 anos. Então, ó,
a soma, a soma aí das idades de todos os alunos dividido por 50, que é a quantidade total de alunos, isso aqui é igual a 22,5. Bom, de cara eu já vou achar essa soma aqui, né? Esse 50 está dividindo, ele passa para o outro lado, fazendo a multiplicação. Então, a soma vai ser igual a 22,5 vezes 50. Fazendo aí essa multiplicação, né? Vocês vão encontrar 1.125. Então, a soma das idades dos alunos é 1.125. Aí vem, né, a contextualização da questão, né, uma problemática que aconteceu, que um aluno desistiu. Então, nós temos a seguinte situação, ó, que a soma menos a idade do aluno que desistiu, né, menos um aluno, isso tudo dividido pela quantidade de alunos, que a gente está calculando média, só que tem um aluno a menos, tá? Ele desistiu, então agora nós temos aí 49 alunos. Essa média ela foi, ó, ela caiu para 22, tá? Conforme está escrito aqui no enunciado. Então isso aqui é igual a 22, tá? Montou essa equação, agora fica bem simples, né? Ó, o 49 está dividindo, ele passa para o outro lado da equação multiplicando. Então fica S menos I igual a 22 vezes 49. S menos I vai ser igual a 22 vezes 49 dá 1.078. 1.078. Sendo que o S, nós temos, né? Nós calculamos aqui em cima, que é 1.125. Então, no lugar do S, eu vou colocar 1.125 menos I, que é a idade do aluno que desistiu, é igual a 1.078. Vou passar o menos I para o lado direito da equação e o 1.078 vou passar para o lado esquerdo. Vou trocar de posição. Ó. Então vai ficar assim, ó, 1.125 menos 1.078 é igual a I. Fazendo aí essa subtração, nós vamos encontrar aí 47 é igual a I. Ou seja, a idade do aluno que desistiu é 47 anos. Nesse caso, a resposta correta, letra A. Questão número 4. Caiu no concurso da ESA de 2009. Né? Também trata-se de uma questão de média aritmética. A média aritmética das notas de matemática em uma turma de 25 alunos, em um dos 12 colégios militares existentes no Brasil, diminui em 0,1. Então, diminui em 0,1 se alterarmos uma das notas para 6,8. A referida nota sem ser alterada é... Então, nós vamos trabalhar aqui com média aritmética também nesse problema, tá? Sendo que a gente vai trabalhar aqui de uma forma diferente e provavelmente vai ser mais uma ideia válida aí que vocês vão aprender para que futuramente, se cair uma questão bem parecida, vocês tenham recursos aí para conseguir fazer. Então, vamos lá. São 25 alunos. Vamos fazer aqui o seguinte, ó. A nota do primeiro aluno eu vou chamar de A1, mais a nota do segundo aluno, A2, mais a nota do terceiro aluno, A3, e assim sucessivamente, né? Até a nota do aluno 25. Como são 25 alunos, então o total da soma e das notas tem que dar 25. Isso tudo dividido, né, por 25, que é o total aí de alunos que nós temos aí na turma. Então, dividido por 25. Essa divisão, né, essa média eu vou chamar de M. Eu não sei qual é o valor dela. Tá? Então, vou pegar esse 25 que está dividindo, vou jogar ele para o outro lado, multiplicando M. Então, como ficaria isso daqui? Ó, ficaria da seguinte forma. A1 mais A2 mais A3 mais até o A25, que é a soma de todas as notas dos alunos,
vai ser igual a 25M. 25 vezes a média. Tá ok? Aí qual é a situação, problema do enunciado? Ele fala que essa média M, ela diminui 0,1 se a gente alterar uma das notas para 6,8. Então vamos fazer o seguinte, vamos imaginar que a gente vai alterar a nota aqui desse primeiro aluno aqui. Faz de conta que é esse primeiro, tá? Vamos fazer assim. Aí como ficaria isso? Em vez de eu colocar a nota do primeiro aluno, eu vou colocar 6,8. Tá? Depois ele está perguntando aqui, ó, a referida nota sem ser alterada é... Então, depois a gente vai acabar achando a nota desse primeiro aluno. Tá? Vamos substituir aqui, ao invés da nota do primeiro aluno, vamos colocar 6,8. Então, vamos repetir o restante aqui, ó, mais a nota do segundo aluno, mais a nota do terceiro aluno, mais a nota de todos os alunos até o 25º aluno. Isso tudo aí continua sendo dividido, né, por 25, que a gente continua tendo aí 25 alunos na turma. A gente só alterou a nota aí de um deles. Isso aqui vai ser igual a média menos 0,1. Tá? Então, a média diminuiu, né? Menos 0,1, quando eu alterei a nota de um dos alunos para 6,8. Vamos trabalhar essa equação aqui, ó. 6,8 mais a 2, que é a nota do segundo aluno, mais até a nota do 25º aluno, vai ser igual a 25 vezes m menos 0,1. Continuando aí o desenvolvimento dessa equação, nós temos a seguinte situação. 6,8 mais a 2 mais o somatório do restante das notas dos alunos vai ser igual a 25m, aplicando aqui distributivo, ó, 25 vezes m e 25 vezes 0,1. Então, 25m menos 25 vezes 0,1 dá 2,5. 2,5. Tá ok? Então, nós chegamos a essa equação aí. Porém, nós temos uma equação aqui, ó, como referência, que a gente pode usar as informações que estão contidas nela. Tá? Nós temos essa equação aqui, que o somatório das notas dos alunos é 25m. Por que esse 25m ele aparece aqui? Ó? Ele aparece aqui. Então, se a gente substituir, colocar aqui mais para baixo, se a gente substituir no lugar do 25m, colocar essa expressão toda aqui em somas, como ficaria essa equação? Ficaria da seguinte forma, ó, 6,8 mais a nota do segundo aluno, mais a nota do terceiro, até o 25º. Ó, 25 igual. Agora o 25m. O 25m é a nota do primeiro, mais a nota do segundo, mais a nota do terceiro, até o 25º. Tá? Então, no lugar do 25m, eu vou colocar a nota do primeiro, mais a nota do segundo, e assim sucessivamente até o 25º. Repetindo, menos 2,5. Menos 2,5. Bom, repare o seguinte, que do A2 até o A25, a gente tem ele em ambos os lados da igualdade. Aqui também, ó, A2 mais até o A25. Então, a gente pode cancelar. Tá? Quando a gente tem o mesmo número fazendo a mesma operação em ambos os lados da igualdade, a gente pode cancelar a operação. Tá ok? Então, do lado esquerdo, nós ficamos aí com 6,8. E do lado direito, nós ficamos com A1 menos 2,5. Logicamente que eu quero a primeira nota, né? A nota do aluno sem ser alterada, conforme está escrito aqui no enunciado. A nota aí sem ser alterada, então eu quero
achar a nota do primeiro aluno, que foi a nota que eu substituí lá para a gente fazer essa equação. Eu vou pegar esse menos 2,5 e vou jogar ele para o outro lado da igualdade. Mas ele é menos, então ele vem para cá, ó, somando. Vem fazendo a operação contrária à soma. Então ele vem para cá, somando com 6,8. É igual ao A1, né? A nota do primeiro aluno. 6,8 mais 2,5 vai dar 9,3. 9,3 é a nota do primeiro aluno, tá? A nota sem ser alterada. Então, a nossa resposta certa aí, dessa questão, é a letra D. Questão número 5. A média aritmética de todos os candidatos de um concurso foi 9. Dos candidatos selecionados, foi 9,8. E dos eliminados, 7,8. Qual o percentual de candidatos selecionados? Então, também é um probleminha de média aritmética, tá? Envolvendo porcentagem, uma ideia de porcentagem. A gente vai trabalhar aqui algumas ideias e algumas equações. Então, vamos lá. Como ficaria a média total aqui? A média total seria a nota do primeiro candidato mais a nota do segundo candidato mais até a nota do último candidato. E isso dividido, essa soma toda aqui dividido pelo número de candidatos, que eu não sei qual é, tá? O enunciado está dizendo que a média foi 9 de todos os candidatos. Então, isso aqui é igual a 9. Trabalhando aí essa equação, né? A gente pode entender que x1 mais x2 até o xn, o enésimo candidato, é igual a 9 vezes n. Tá? Então, nós temos essa primeira equação. Lembrando que n é o número total de candidatos. N é o número total de candidatos. E uma coisa também que vocês têm que saber, né, que vocês têm que observar, é que o número de candidatos, o n, vai ser o total de candidatos aprovados, que eu vou chamar de A, mais o total de candidatos eliminados, que eu vou chamar de E, para facilitar, tá ok? O número total de candidatos, N, vai ser o A, número total de candidatos aprovados, mais o E, número total de candidatos eliminados. É bem lógica, né? Uma situação bem lógica. E aí, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos calcular, né, a média aritmética aí dos candidatos aprovados. Vamos chamar aí de Y1, a nota do primeiro candidato aprovado, mais Y2, a nota do segundo candidato aprovado, e assim sucessivamente até aí o enésimo candidato aprovado, que também não sabemos quem é, né? Aqui, em vez de N, eu vou até colocar o A, né? Porque é há candidatos aprovados. Então, em vez de colocar N, eu vou até chamar de A. Isso tudo aí é dividido pela quantidade de candidatos aprovados. Ok? O enunciado fala que essa média aí é 9,8. A média dos candidatos aprovados é 9,8. A soma das notas deles, né, dividido pela quantidade de candidatos aprovados, que é o A, é igual a 9,8. Então, logicamente, a gente pode trabalhar essa equação aqui da seguinte forma. O A está dividindo, ele passa lá para o outro lado multiplicando. Ó, a soma dos candidatos aprovados, das notas, né, dos candidatos aprovados, vai ser igual a 9,8 vezes A. Tá? Isso aí é uma equaçãozinha que também nós temos para trabalhar o problema. Depois, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular a média dos candidatos eliminados. Vamos chamar de Z, né, as notas deles. A primeira nota do primeiro candidato eliminado, mais a segunda nota do segundo candidato eliminado, mais a terceira nota do candidato eliminado, e assim sucessivamente
até o ZE, né? Porque nós temos E candidatos eliminados, quantidade E, a gente não sabe qual é. Isso aqui é igual a 7,8. Ele fala no enunciado. A média dos candidatos eliminados é 7,8. Então, o somatório ali, ó, Z1 mais Z2 até o ZE, que é a nota do último candidato, vai ser 7,8 vezes E. Também uma outra equação aí que nós temos para trabalhar. Tá? E o que a gente sabe também? Que o somatório total de todas as notas é igual ao somatório dos candidatos aprovados mais o somatório dos candidatos eliminados, né? Se eu tenho a soma total dos candidatos que fez a prova do concurso, ele vai ser igual à soma dos candidatos aprovados mais a soma dos candidatos eliminados. Mas quem é a soma total? A soma total, nós vemos aqui no início, ó, é 9N. Tá? Seria 9N. Então, ó, 9N vai ser igual à soma dos candidatos aprovados, que está aqui embaixo, ó, 9,8A. Então, vai ficar 9,8A mais soma dos candidatos eliminados, que no caso é essa soma aqui, está dando ó, 7,8E. Então, vou substituir 7,8E. E nós sabemos também, né? Nós sabemos também que N é o quê? É a quantidade de candidatos aprovados mais a quantidade de candidatos eliminados. Então, no lugar de N, eu posso substituir por A mais E, porque N é igual a mais E. Isso aqui é igual a 9,8 A mais 7,8E. 7,8E. Aplicando aqui a distributiva, a propriedade distributiva da multiplicação, nós vamos ficar com 9A mais 9E. Isso é igual a 9,8A mais 7,8E. Bom, chegamos aí a uma equação. O que a gente pode fazer aqui para tentar facilitar um pouco? Colocar termos semelhantes do mesmo lado da equação, para diminuir um pouco essa conta aí. Então, eu vou pegar esse 9A, vou jogar ele lá para o outro lado, tá? E vou pegar esse 7,8E e vou jogar ele lá para o outro lado da equação. Vou trocar, tá bom? Então, aqui do lado de cá vai ficar 9E menos 7,8E igual 9,8A menos 9A. Fazendo essa subtração aí, nós vamos ficar com 1,2E igual a 0,8A. Se eu quisesse achar o valor de E aqui, né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar 1,2 e vou jogar ele para o outro lado da equação. O E vai ser igual a 0,8A sobre 1,2. O objetivo é o quê? É achar uma relação entre A e E, né? A gente tem que tentar achar uma relação entre A e E. Fazendo a multiplicação aqui, a simplificação dessa fração, a gente pode representá-la da seguinte forma também, né? Para ficar um pouco mais visual. 8 sobre 12, que aqui em cima nós temos uma casa. O número de cima é aqui também. É a mesma coisa que 8 sobre 12. Tá? Eu só andei com a vírgula em cima para a direita e embaixo também. Ficou 8 sobre 12. A. Agora, simplificando essa fração, a gente pode simplificar por 4, tanto em cima quanto embaixo. A gente tem a seguinte relação, que vai ser igual a 2 terços de A. É igual a 2 terços de A. Deixa eu apagar aqui para a gente poder continuar. Então,
é igual a 2/3 de A. E aí, qual a conclusão que nós tiramos disso? A gente sabe que N é igual a mais E. A mais E. Então, o N pode ser escrito também como A mais 2/3 de A. Fazendo aí essa soma, vocês vão encontrar 5/3 de A, né? Porém, eu quero o quê? Eu quero a porcentagem de candidatos selecionados, né? Dos candidatos aprovados. Eu quero saber o A. Vou pegar esse 3, vou jogar para o outro lado, multiplicando N. Então, fica 3N é igual a 5A. O 5 está multiplicando o A, vou jogar para o outro lado, dividindo. Então, o A vai ficar igual a 3/5 de N. 3/5 do total, né? Que N é o total, beleza? Dividindo aí 3 por 5, o A vai ser igual a 0,6. 0,6 vezes N. 0,6, para quem não sabe, é a mesma coisa que 60%. 60% do total. Então, o percentual de candidatos selecionados é 60% de N, 60% do total. A resposta correta aqui é a letra E. Questão número 6. Caiu no concurso da ESA de 2011. Em uma turma, a média aritmética das notas é 7,5. Sabe-se que a média aritmética das notas das mulheres é 8 e das notas dos homens é 6. Se o número de mulheres excede o de homens em 8, pode-se afirmar que o número total de alunos da turma é. Então, olha só. Vou chamar aqui de X, né, de uma forma bem didática. Vou chamar de X o número de mulheres. Número de mulheres. Vou chamar de Y o número de homens. Número de homens. Então, a média aí, no caso dessa turma, a média seria o quê? Seria a soma das notas. A soma das notas das mulheres mais a soma das notas dos homens, da quantidade de homens, sobre o número de mulheres mais o número de homens, que é o total de pessoas aí, que na verdade nós não temos, né? Ele não falou, é o que ele quer, né? A pergunta do enunciado se refere à quantidade de alunos. Então, ele fala o seguinte, que essa média, tá? Essa média aqui é igual a 7,5. Essa média é igual a 7,5, a média da turma. 7,5. Depois ele fala o quê? Ele fala que o número de homens, o número de mulheres excede o de homens em 8. Ou seja, o número de mulheres X, tá? É igual ao número de homens mais 8. Tá ok? Essa aí é a interpretação daquela frase ali do enunciado. Eu equacionei o que ele falou ali. Porque isso aqui a gente vai usar em determinado ponto aqui da questão. Tá? E depois, a média aritmética das mulheres é 8, ou seja, a soma das notas das mulheres dividido pela quantidade de mulheres é 8. E depois a soma da quantidade das notas dos homens sobre o total de homens é igual a 6, né? Conforme está escrito aqui. Ó. A média das notas dos homens é 6 e a das mulheres é 8. Então, ó, aqui a gente já pode descobrir a soma das notas das mulheres, que vai ser 8 vezes x, e a dos homens vai ser 6 vezes y. Tá ok? Substituindo nessa expressão, nós vamos ter SX mais SY. Ó. SX é 8x. SX mais
SY, tu tá me referindo a essa equação aqui, SY, o SY é 6Y. SY sobre x mais y igual a 7,5, a 7,5, né? Então, agora nós vamos trabalhar, vamos ter essa equação aqui para trabalhar, e vamos tentar aí achar os valores de x e y. Esse x mais y, ele está dividindo e vai para o outro lado da equação, multiplicando 7,5. Então, nós vamos ficar aqui com 8x mais 6y é igual a 7,5, que multiplica x mais y. Aqui de cara a gente vai ter que aplicar a distributiva, né? Então, vamos ficar aqui com 8x mais 6y igual a 7,5x mais 7,5y. Bom, o que a gente pode fazer agora? A gente pode usar essa equação aqui para substituir no lugar do x por y mais 8. Tá? A gente pode fazer isso aqui para ficar com uma incógnita, uma letrinha só, e achar o valor dessa letrinha. Então, vamos fazer assim, ó. 8 que multiplica x. Quem é x? É y mais 8. Y mais 8 mais 6y igual 7,5 que multiplica x, que também é y mais 8, mais 7,5y. 7,5y. Multiplicando aqui, ó, o parênteses, aplicando a distributiva, vai ficar 8 vezes y mais 8 vezes 8. Então, fica assim, ó. 8y mais 8 vezes 8 é 64. Mais 6y igual 7,5 vezes y mais 7,5 vezes 8. 7,5 vezes y dá 7,5y. E 7,5 vezes 8 vai dar 60. Mais 7,5y. Repetindo esse último termo aqui. Bom, agora nós temos apenas o y para trabalhar, né? Ficou bem mais fácil. 8y mais 6y vai dar 14y. 14y mais 64 vai ser igual. 7,5 mais 7,5 dá 15. 15y. 15y mais 60. Aí, o que a gente faz agora? Coloca a letra de um lado e o número do outro. O 64 vai ficar do lado de cá mesmo. Esse mais 60 vai para o outro lado. Vai para o outro lado da equação. Aí vai ficar 64 menos 60. 64 menos 60 vai dar 4. Igual. Esse 15y vai ficar do lado de cá mesmo. E esse 14y, ele vai para o outro lado subtraindo. 15 menos 14. 15 menos 14 vai dar 1. 1y. Então, já achei o valor de y. O y é igual a 4. Para mim achar o valor de x, ó, eu substituo nessa primeira equação aqui em cima. X é igual a y, que nós acabamos de achar, que é 4, mais 8. Vai dar um total de 4 mais 8, vai dar um total de 12. Então, nós temos aí 12 mulheres, que é o valor de x, e 4 homens. O número total de alunos vai ser as mulheres mais os homens. 12 mais 4, 16. Então, a resposta é a letra D.